Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Léo Ladeira, nosso CEO do Portal de Compras Públicas, que participa de todo esse grande evento.
Então, todo mundo já começou aí a seguir o portal nas redes sociais e curtir as nossas postagens no Facebook, no Instagram e no LinkedIn? Olha só, eu estou monitorando o movimento aqui, hein? E também as marcações no sininho das nossas lives no YouTube. Tem muita coisa bacana lá para quem trabalha com compras públicas. Não percam. E olha só, eu quero lembrar ainda, mais uma vez, a quem está acompanhando o evento. Os certificados de participação esse ano serão emitidos por mesa redonda e somente após o participante inscrito acionar os QR Codes que aparecem durante os debates, apontando a câmera do seu celular para o código. Depois disso, é só preencher o formulário que será aberto para confirmar a presença. Certo? Muito bem, então vamos dar início agora à quarta e última mesa redonda de hoje, pois é, que será sobre o tema a Lei 14.133 e a governança municipal. Os nossos convidados para debater esse tema são Jander Leal, aposentado do Serviço Público Federal, economista, advogado, mestre em Planejamento Ambiental e doutor em Planejamento Estratégico Ambiental pela Universidade Ibero-Americana de Porto Rico. É especialista em licitações e contratos pela Escola Nacional de Administração Pública. Atuou como chefe do Departamento de Licitações e Contratos, pregoeiro desde 2000. Hoje atua no magistério e coordena MBA em Licitações e Contratos na AVM e também MBA em Gestão e Planejamento Ambiental na Unifeso. Professor de Direito Ambiental e Administrativo. Também nesta mesa redonda, Paulo Alves, servidor de carreira do Superior Tribunal de Justiça e titular da Unidade de Auditoria Operacional e de Governança do Conselho da Justiça Federal. Ela também está aqui com a gente, Valéria Cordeiro, mestranda em Compliance na Ambra University, pós-graduada em Direito da Administração Pública na Universidade Federal Fluminense, consultora, palestrante, professora da ENAP e de pós-graduação em Gestão e Contratações Públicas na AVM Educacional. Atuação como assessora técnica de licitações, pregoeira e presidente da Comissão Permanente de Licitação do Tribunal Regional Eleitoral, TRE do Rio de Janeiro. Assessoramento na área de licitações e contratos desde 1996. Idealizadora e coordenadora técnica científica da Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais. Autora do Manual Prático de Licitações e-book e da obra Pregão Presencial e Eletrônico, Teoria e Prática Eficazes, pela editora Negócios Públicos. Então, sejam muito bem-vindos ao terceiro encontro brasileiro de grandes nomes em compras públicas. Para inspirá-los no debate, o nosso anfitrião e CEO do Portal de Compras Públicas, o Léo Ladeira, fará agora uma análise sobre a importância desse tema para o bom funcionamento do ecossistema de licitações. Léo Ladeira, fica à vontade. Gente, o tema governança ele é central do debate ao redor de tudo que acontece, tudo que é regido pela 14133. Hoje a gente está com gigantes aqui para falar desse assunto muito melhor do que eu poderia sequer pensar em imaginar. Porque eu vou estudar há 10 anos e não chego a 10% do que esses feras sabem aqui. É uma honra estar com essas pessoas aqui conosco e eu não vou perder muito tempo de ninguém, eu já vou logo passar a palavra para a doutora Valéria. Professora Valéria, suas colocações a respeito de governança e as mudanças da governança na 14133, por favor. Eu tenho certeza que o nosso público quer muito saber. Bom dia, boa tarde a todos a propósito, né? Há 10 anos e não chego a 10% do que esses feras sabem. E eu não vou perder muito tempo de ninguém, eu já vou logo passar a palavra para a doutora Valéria. Professora Valéria, suas colocações a respeito do governança. Mestre da governança, por favor. O nosso público está aí nos prestigiando esse grande... Bom dia, boa tarde a todos. É o terceiro encontro brasileiro de grandes nomes de compras públicas, a qual eu saúdo ao Portal de Compras Públicas, que eu tenho um grande apreço pela implementação do aprendizado nessa área que a gente está aí com uma nova lei de licitações, um marco regulatório da nova lei de licitações, trazendo grandes desafios aí para a nossa
né, nosso estudo. Eu digo assim, que nós que já estamos tantos anos aí estudando a matéria, estamos debruçando, como todos vocês estão iniciando nessa área, estudando finais de semana, estudando todos os artigos, encontrando aí artigos que a gente não se tocou ainda, como o nosso professor Jander vai trazer algumas novidades para nós. Então, assim, eu vou tratar o tema de maneira geral, com as novidades da legislação, mas lembrando que a minha fala vai dar em torno de 15 minutos, mas falarei de maneira geral dos cuidados que o município, a governança, ela não está, ela está linkada não só no artigo 11, que é o tópico que o professor Paulo vai falar, né, mas sim de uma maneira geral, a aplicabilidade da lei para ela ter um resultado favorável para a administração, para que a sociedade tenha um resultado positivo, a eficácia, a efetividade da contratação. Como nós falamos de governança, nós falamos de sustentabilidade do processo. A sustentabilidade do processo, o professor Jander, que é nosso doutor em sustentabilidade, pode aí ver que a gente pensa em sustentabilidade do material, não, a sustentabilidade do processo, como o processo pode ser sustentável na sua essência, desde o início do processo. Oi? Tem alguém que está com o YouTube aberto, um canal de som aberto e está vazando. Era importante mutar, porque está dando um eco na apresentação. Deixa eu ver se está aqui. Era eu. Ótimo. Desculpa interrompê-los. Vamos em frente agora, pessoal. Eu estava tentando descobrir por que estava tendo esse retorno. E aí eu tinha antes para saber, né, que hora a gente ia entrar, enfim. Gente, Desculpa, acontece, perdão. ao vivo tem dessas coisas. Professor, Vamos em frente. Descontrai, relaxa. Muito obrigado, pessoal. É importante que está resolvido. Vamos em frente aí. Desculpa interromper, Valéria. Nada, voltando aí. Quando a gente fala assim, eu estou desde 96, trabalhando nessa área, a gente vai lá, faz o cabelo, fica bonita, para poder mostrar que nós estamos muitos anos nessa área, mas continuamos aí com um sorriso no rosto, enfrentando desafios, e é o que eu sempre peço, né, para que meus alunos façam. Aprendam nessa área com vontade, entrem para estudar, sabendo que é uma área promissora, é uma área que a gente cresce muito. Então, quando eu penso em falar desde 96 trabalho nessa área, meu Deus, quanto tempo! Isso é só a experiência, mas nós estamos na estaca zero aí, começando com a nova lei, obviamente, uma lei que eu gosto demais, tá? Muitos professores têm suas críticas, que é uma lei muito contextual, é uma lei muito extensa, mas é uma lei que diz como fazer, tá? Como fazer. E esse como fazer faz com que vocês, que são os atores do processo, né, não ficam sem um norte de será que eu estou fazendo certo? Óbvio que vão vir os regulamentos, é óbvio que tem a discussão entre norma geral e norma específica, e eu não tenho essa discussão na minha cabeça. Para mim é muito claro que os estados e municípios podem criar os seus próprios regulamentos, podem, não devem criar os seus próprios regulamentos, especialmente na parte de governança. Nós vemos aí regulamentos mais de 32 regulamentos que devem ser editados aí pelo governo federal e também pelos estados e municípios. Então, eu, como tenho dado aula para o Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas do Município, eles já têm lá um decreto, né, deles dando prazo de 180 dias para estabelecerem aí regras, regulamentos voltados para a governança, voltados para o pregão, a aplicabilidade do pregão. Então, eu gostaria que vocês entendessem que a governança é a palavra de ordem na nova lei de licitações. Apesar de eu passar para o professor Paulo e falar do artigo 11, nós temos que pensar em governança na sustentabilidade do processo, no resultado do processo, como nós podemos colaborar, enquanto agentes públicos, com a autoridade máxima do órgão, para trazermos aí, né, essa eficácia da contratação. Então, o professor Paulo falará sobre o artigo 11, que é a obrigatoriedade da implementação do artigo, né, da governança, as diretrizes de governança nas contratações, né? E o professor Jander vai vir com um tema bem bacana, que é como utilizar, né, a margem de preferência. Tudo bem, gente? Acho que tem um áudio aberto aí. Tudo certo? A margem de preferência para produtos e serviços locais
a fim de que sirva de instrumento de política pública para desenvolvimento. E a sustentabilidade das contratações municipais, limites e avanços das licitações inclusivas, respeitando as especificidades locais, como fazê-las. Então, quando eu passar para os professores para falar sobre os temas, cada um vai exercer a sua fala em 15 minutos, né? E eu vou, de maneira geral, dar uma abrangência sobre a nova lei de licitações e a necessidade de que os agentes tenham de importância realmente que mereça a questão da governança, a questão de como a governança pode colaborar efetivamente para que esses resultados sejam alcançados, né? Como fazer, se eu tenho poucas pessoas, poucos recursos humanos, né? A autoridade máxima do órgão, que é o tema do professor Paulo, como que ela vai tentar implementar nos municípios essa governança se ela tem poucas pessoas? Os municípios de 20 mil habitantes, né, até 20 mil habitantes, que são hoje em torno de 67% dos municípios, estariam aí um tempo maior, um tempo de 6 anos, que tem havido crítica, né, de grandes nomes também, alguns professores têm entendido que 6 anos é muito tempo, né, para implementar, quando, na verdade, o pregão, de alguma maneira, né, vamos falar aí quais são os pontos importantes para darem resultados favoráveis. É a aplicabilidade, sim, né, da regra geral, que é licitar, e da regra geral, que é o pregão eletrônico de preferência. Não, aonde entra a governança aí? A segregação de funções, a questão dos princípios, né? Como nós vemos os princípios? Vemos como o princípio do planejamento, né? Princípio da motivação, princípios que nós já aplicamos na fase preparatória, na fase de planejamento, né, da contratação de maneira geral, não só na contratação por licitação, mas também nas dispensas. Temos que ter em mente que a dispensa de licitação é meramente a questão né, que o próprio legislador permitiu. Você pode dispensar a licitação nesses casos aqui, mas se há possibilidade de licitar, que o faça. E aí nós temos a questão maior aí de quem são esses agentes que vão conduzir as dispensas? Quem são os agentes que vão conduzir as novas modalidades de licitação, a nova, que é o diálogo competitivo? Quem são os agentes que vão... Quem é o agente de contratação? Quem é o pregoeiro, né? Ou seja, para eu dar à autoridade máxima a possibilidade de ela dar resultados positivos para a sociedade, é necessário que nós tenhamos, enquanto agentes públicos, lá na ponta, pensando no processo, pensando na demanda, pensando no nascedouro do processo, como que eu posso colaborar quando há necessidade de, pensando macro, pensando numa legislação grande, uma legislação para aplicar tanto lá no STJ do professor Paulo, tanto no TRE da professora Valéria, né, tanto com o professor Jane na Marinha do Brasil, né, enfim, com os nossos alunos, como também nos municípios pequenininhos, que tem lá uma pessoa única que faz tudo, 2 pessoas que conduzem o procedimento, e como aplicar esses princípios que veio lá no bojo do artigo 5º, princípio da segregação de funções, ou seja, a autoridade máxima tem que gerir competência, gestão de competência, né? Colocar pessoas certas no lugar certo, de alguma maneira criar o planejamento com governança para que nós tenhamos aí resultados favoráveis, eficiência, eficácia, efetividade na contratação e dar o retorno à sociedade. Temos aí a questão do que o agente pode fazer para colaborar efetivamente, e a palavra que eu sempre falei com o Léo é cautela e responsabilização, né? São palavras de ordem. Cautela quando aplicar, eu posso aplicar as 2 legislações, eu posso aplicar a dispensa de R$50 mil para poder dar resultados favoráveis para a administração, para poder fazer a governança acontecer, fazer a coisa fluir,
né? O que é governança? Aí você, o professor Paulo, meu querido amigo, que é nossa, eu aprendo muito, cada dia que eu escuto o professor Paulo, eu fico assim, eu vou gravar a aula dele, vou gravar para eu escutar de novo, porque a gente fala em governança no artigo 11, nós estamos tentando aí, eu, professor Paulo e alguns outros colegas, tentando auxiliar, né, de como a gente pode criar cartilhas, né, na Rede Governança Brasil, criar cartilhas, criar modelos de... quando a gente fala em modelos de gestão, é copiar, colar aquilo que deu certo, mas nem sempre aquilo que deu certo lá no STJ do professor Paulo pode dar certo no município, que você vê a dificuldade aí da implementação da governança em função da ausência de recursos humanos. Mas ele vai explicar legal, e é meu entendimento, nesses lugares que precisa menos de governança, que precisa que a autoridade máxima realmente mitigue os riscos de dar errado e não haja responsabilização, né? Qual é o problema grave aí? Eu vou aplicar a nova lei? Hoje nós estamos no decreto 10.024, que está valendo. Tá, eu posso aplicar a nova lei, o decreto 10.024? Eu posso aplicar a nova lei e aplicar a dispensa da nova lei e aplicar o contrato pela 8.666? Então, todo mundo já sabe, tudo já é mais que dito e todo mundo, não há dúvida com relação a isso, que todo mundo quer aplicar os 50 mil reais, que é da dispensa de licitação, mas esquecem que os contratos têm que ser advindos da nova lei também, né? E aí começam os problemas, porque depois também tem as sanções. Uma dispensa tem sanções, e a sanção está lá o regulamento, tem que criar uma comissão com 3 pessoas, e aí vai a autoridade competente cair agora na real do peso que caiu nos ombros dele para que ele não seja responsabilizado. Tá? No momento que se fala em gestão de competência, é ele dizer quem vai... Na verdade, é especializar a gente, criar condições desses agentes poderem dar resultados favoráveis, né? A responsabilização vai recair no agente que ele não tem capacidade técnica e foi designado para aquela função quando ele não tem condições de exercê-la, né? E aí é que a governança começa a funcionar, desde o planejamento, onde necessita que tenha quando se fala, por exemplo, no pregão para obras e serviços de engenharia, fala-se em pregão para o serviço de engenharia, vai ter que ter um engenheiro, vai ter que ter um engenheiro civil, possivelmente, dependendo da situação, vai ter que ser engenheiro eletricista, vai ter que ter um engenheiro mecânico, e o município não tem esses profissionais. E aí vai se usar qual a forma de contratação para não ficar aí numa questão de responsabilização posterior, né? Porque a alta administração não geriu a competência bem, não colocou pessoas treinadas, pessoas capacitadas, não escolheu a forma correta de contratação. Então, eu tenho muito cuidado com os meus alunos de municípios nesse sentido, que nós dizemos que nós somos felizes e não sabemos, que nós temos aí pessoas, temos grupos de estudos para poder fazer regulamentos, enquanto que alguns municípios não. Mas nós temos também o artigo 184, temos o artigo 187, em que nós podemos utilizar, os estados e municípios podem se utilizar, né, de regras federais. Isso não tinha na 8666. A 8666 de 93 era um problema grave, porque ela tinha tudo ali, mas tinha que criar os estados e municípios que criar os seus próprios regulamentos. Já havia-se inovação na nova lei, permitindo, né? E eu diria que não há discussão sobre a questão de ser norma específica ou norma geral, meramente porque está claro que na ausência de regras de regulamento específico, pode-se usar o regulamento federal. Então, está claro que a existência de norma específica não se discute. Há uma discussão com relação ao Portal Nacional de Contratações Públicas, que é o portal, né, que vai se publicar todas as compras, vai se publicar a penalidade, vai se publicar... Pois eu digo hoje a vocês, existe a Lei 12.846, de 2013, que é a Lei Anticorrupção. Nessa Lei Anticorrupção, fica claro, né, muito claro, que o agente que está tratando com o objeto, digamos assim, ou a contratação de maneira geral, ele precisa, se houver alguma penalidade,
ele tem que ir lá no CNEP, no Cadastro Nacional de Empresas Penalizadas, e dizer, ó, essa empresa foi penalizada. Para que isso? Para evitar que um estado, um município do interior, ela cometa o crime de contratar uma empresa inidônea, porque ela não tem nenhum meio de saber, a não ser procurando no Diário Oficial se a empresa está inidônea. E como é que ela vai fazer isso? Pois já existe a Lei 2.846, que ninguém cumpre. Cadê a governança aí para fazer cumprir a integridade, a compliance? Então, a gente vê que veio uma lei tentando mostrar, olha, eu vou criar um portal nacional de contratações públicas para que ninguém diga que não sabe. Mas, enquanto ele não está implementado, existem aí a possibilidade, se eu acordo o Tribunal de Contas da União para a nova lei, dizendo que pode empregar, que a lei tem aplicabilidade imediata, sim, tá? Alguns artigos podem ser recepcionados, alguns decretos, e especialmente, né, nós estamos vendo que as novas decisões normativas estão saindo já sob a égide da 14133 federal, e aí eu relembro que os estados e municípios podem utilizar-se de decretos, né, de regulamentos federais, olhar que está havendo está sendo recepcionada, essas regras estão sendo recepcionadas. Aliás, eu diria até que o decreto 10.024, ele vai sofrer algumas modificações? Vai. Já sabe quais, Valéria? Sim. Ah, Valéria, como é que a gente sabe se não existe regulamento novo ainda? Mas a gente já vê na nova lei mudanças que vão ocorrer, que a gente já sabe que, se for aplicar a nova lei, a gente não pode aplicar com o sistema que nós temos, porque ele não está ainda aplicando a nova lei, que é abrir documentação só do primeiro colocado. Tá? Então, a gente está vendo que a tentativa de utilizar os normativos federais ainda se esbarram em algumas situações que o próprio governo federal ainda não criou regulamento próprio. Tá? Então, e aí, para encerrar a minha fala, para depois nós irmos para o debate, eu diria que os artigos da responsabilização, que eu gostaria que vocês lessem e não deixassem realmente passar em branco, são os artigos 71, tá? Que dá nulidade do procedimento. E aí a nulidade pode ser por uma má governança, por colocar pessoas que não têm capacidade técnica para exercer aquela atividade, né? Indicar um fiscal que não tem capacidade técnica para fazê-lo, não ter equipe de planejamento, tudo bem, não tem, e os municípios vão trabalhar como? Vamos trabalhar com regras, com cartilhas, vamos tentar mitigar o risco, vamos tentar ver como que a segregação de função pode ser, que a separação de funções pode ser cumprida, ainda com tão poucos profissionais. E aí o professor Jander, possivelmente, na hora que nós já conversamos sobre o tema, a questão, e vamos falar no nosso debate com o professor Paulo, a questão de nós, dos cargos de comissão, que é uma grande preocupação dos municípios, né, poderem ainda continuar com seus cargos de comissão, quando existe lá, no artigo 8º, uma regra que o agente de contratação, que é quem vai conduzir o pregão, né, deve ser agente efetivo. Né? Quando, na verdade, pela regra, pelo princípio da especificidade, o município, o Estado pode criar seu regulamento próprio, e, no meu entendimento, que também creio que seja o entendimento do professor Jander, e depois a gente conversa sobre isso com o professor Paulo, a questão de os cargos de comissões poderem se responder como se servidor fosse. Então, se ele responde como se servidor fosse, vamos aguardar os regulamentos, obviamente, né? Vamos aguardar os regulamentos federais, estaduais, municipais, para ver como vão se comportar com relação a essa questão do agente de contratação, se poder ser cargo de comissão ou não. Mas há uma grande preocupação dos municípios não ter que se abrir mão desses profissionais que hoje conduzem estrategicamente, né, os pregões. Eles simplesmente são pessoas que já estão há muitos anos no município, e eles tratam a contratação do seu respirar até a fiscalização, auxiliando, né, para que dê certo, para que dê resultado. Onde eu posso melhorar? Onde pode se consertar? Onde a governança não está sendo, né, praticada, e eu posso fazer com que essa governança funcione. O professor Paulo, com certeza, vai dar para nós aí as dicas, a possibilidade de nós utilizarmos, né, com mais, digamos, com
eu penso até, sabe, professor Paulo, professor Jander, que nós estamos com um grande desafio aí, que é aplicar a governança. Pronto. Né? O artigo 11 está ali, e como é que a gente vai aplicar? Então, vamos tentar levantar aí o artigo 71 e 73, que fala sobre a responsabilização, né? Quando você fala em atuação dos agentes. Tá? Não vamos entrar no mérito de que é pouco tempo, mas estudar esses artigos e até que ponto você vê lá no artigo 72 o passo a passo de como fazer uma contratação, quais os documentos necessários para que eu não incorra em erro e eu dê resultado favorável. Então, a governança vai funcionar como aí? É o profissional, só tem uma pessoa lá, só tem duas, mas eu tenho uma legislação aqui me dizendo como fazer. Né? Então, vamos adequar essa legislação ao nosso município, vamos adequar essas regras que já estão bem disciplinadas e precisam só... O regulamento ele vem dizer a mais, mas ali já está bem dizendo o que não pode fazer ou tem que fazer lá para qualquer contratação, tem que ter o termo de referência, tem que ter lá o subtécnico preliminar, tem que ter a estimativa de preço. Então, eu convido vocês a ter essa cautela de entender que a legislação, os municípios estão aí com a possibilidade de utilizar-se agora, através da nova lei, a possibilidade de utilizar decretos federais para que possam implementar nos seus órgãos, né, de maneira eficaz a governança. Não vou me estender, vou terminar passando a fala para o professor Paulo, inicialmente, para falar sobre a governança, depois do professor Jander, e depois a gente volta para um debate final, que é para a gente trocar ideias sobre esses pontos que nós falamos. Então, professor Paulo, eu convido o senhor a falar aí, tirar aí, mitigar aí, tirar aí nosso medo aí da governança, como aplicar a governança aí nos municípios, e para que nós tenhamos aí uma gestão de competência boa e a sociedade possa saber que nós, agentes públicos, estamos realmente atuando com uma cartilhazinha lá para dar certo e para o erário público ser utilizado como deve ser. Por favor, você tem a palavra. Fantástico. Professor Paulo, a palavra é sua. Muito obrigado, professora Valéria. Espetacular. Obrigado. Bem, eu não posso começar a falar sem antes agradecer demais por esse convite para estar participando deste evento, dos grandes nomes em contratações públicas. É uma honra muito grande. É como eu sempre brinco, né? Eu não sei o que eu estou fazendo aqui, mas eu estou muito grato por estar aqui entre esses grandes nomes que falaram desde hoje cedo e que falaram também nesses outros dias. Agora, esse tema governança é um tema que acho que todo mundo que me conhece minimamente sabe que é um tema que me gera muitas emoções. Inclusive, eu sofro até hoje bullying entre os professores, né? E aí, capitaneado pelo grande mestre e amigo Cláudio Sarian, né? Que uma palestra aí ampla também, acho que era a palestra da AGU, ele falou para todo mundo, olha, está aqui o artigo 11, parágrafo único, que foi o dispositivo que fez o professor Paulo Alves chorar. E tudo isso porque eu, numa conversa informal, falei, olha, fiquei tão feliz com esse dispositivo aqui, que quando eu li ele no projeto de lei ainda, uma lágrima, né, desceu pelo meu rosto. Brincadeira, lógico, mas, enfim, virou uma grande piada aí no meio dos professores. Mas, de fato, esse dispositivo, ele me gerou a grande alegria, porque eu tenho essa convicção, e a própria unidade que eu ocupo lá no Conselho da Justiça Federal, que é a unidade de auditoria operacional e de governança, me faz saber que esse tema governança ele é extremamente benéfico para a administração pública, porque ele foca numa palavra que a professora Valéria falou com muita precisão: resultado. Resultado. A gente não pode mais pensar em nada além de resultado para o munícipe, que, por sinal, é o tema aqui desse nosso painel, certo? Como é que a gente vai fazer com que o município aplique a Lei 14.133 e, por óbvio, gere os resultados que o município espera, certo? Porque nós sabemos que o processo ou o macro processo de contratação pública ou o meta processo de contratação pública, ele é um processo de apoio das nossas organizações. Ele não é e nunca será uma atividade finalística em si. Ele serve para apoiar as políticas públicas que estão sendo entregues lá na ponta, lá no município.
Então, veja, se eu tenho uma política pública de saúde, eu tenho a função contratações por trás dando apoio. Se eu tenho uma política pública de educação, eu tenho aqui a função contratações dando apoio e assim por diante, na área de turismo, na área, enfim, de que você imaginar, infraestrutura. Então, veja que quando eu falo de governança, de forma mais simples e mais clara possível, eu estou falando de garantir que esta função contratações tenha um alinhamento estratégico com todas essas políticas públicas que estão sendo entregues, certo? Nós estamos falando aqui de garantir, como diz o próprio artigo 11, já tão citado, certo? Garantir que haja o alinhamento das contratações com o planejamento estratégico da organização. Que mal lhe diga, deixa eu aqui, eu estou aqui de rabo de olho com esse dispositivo aberto aqui no lado da minha outra tela, e ele diz o seguinte, artigo 11, parágrafo único, a alta administração do órgão ou entidade é responsável pela governança das contratações. Este elemento aqui, inaugural desse artigo 11, ele por si só, ele já traz uma grande mudança para a forma como a gente vê gestão, e especificamente a gestão das contratações. Porque aqui nós estamos apontando na direção certa. Nós estamos apontando para o alto da pirâmide organizacional e dizendo, olha, a responsabilidade de estabelecer esses processos e estruturas é seu. E isso é uma direção que o legislador aponta, inclusive, para os órgãos de controle. Para que, na ausência desses elementos de governança, não se aponte para aquele gestor que está lá no nível operacional, no chão de fábrica, né, como nós falamos carinhosamente, manejando as contratações públicas, manejando o macroprocesso. Não. Aponte para a alta administração que tem a responsabilidade de trazer esse olhar macro sobre toda a organização e garantir que a estratégia da organização esteja, de fato, ali norteando todas as minhas contratações. Como nós costumamos falar, do alfinete ao foguete. Nada pode ser adquirido sem que esteja alinhado com a minha estratégia. E, por sinal, este elemento é materializado, inclusive, no ETP. Quando você olha lá no artigo 18, parágrafo 1º, inciso 2º, o que você encontra? Você encontra um dispositivo que fala, olha, uma das informações que você tem que colocar no ETP é verificar se aquela demanda, se aquela necessidade que está posta ali, ela foi prevista no seu plano de contratações anual. Então, veja, o que é o PAC? O PAC é o principal instrumento de governança das contratações. E ele precisa ser consultado para que aquela contratação continue. Eu costumo falar que esse é um filtro do ETP, certo? Só segue adiante aquilo que tiver previsto no seu instrumento de governança. Então, veja que nós estamos falando aqui de estabelecer estruturas, de estabelecer processos que possam garantir que todos os recursos que estão cada vez mais escassos no contexto municipal, eles sejam muito bem aproveitados. Eu não tenho o direito mais hoje, num Brasil de extrema crise fiscal, de desperdiçar um centavo sequer do recurso que chega no município. E quem é que vai me trazer essa excelência no gasto público? Será a governança. A governança, ela não é uma ficção jurídica, ela não é uma ficção da cátedra, ela é um elemento que efetivamente faz com que a gestão ande no caminho certo. Em todas as minhas aulas, nas minhas palestras, eu costumo evocar duas síndromes. Primeiro, a síndrome de bombeiro. Quem não tem governança vive submetido à síndrome de bombeiro, que é uma gestão que só existe para apagar incêndio. Você conhece aquele setor de contratações em que tudo é para ontem? Tudo é para ontem. Absolutamente tudo. A gente é orientado no setor de contratações por aquilo que é mais urgente. E não pode ser assim. Nós precisamos caminhar na direção da estratégia. E é interessante que mesmo nesse contexto, onde nós vivemos a síndrome de bombeiro, onde tudo é urgente, a gente ainda assim, e eu falo a gente, administração pública, me incluo nesse contexto, acontece o quê? A gente faz o quê? A gente contrata um bem e deixa ele abandonado no depósito.
A gente adquire aquela viatura, aquele carro, aquela ambulância, e ela passa meses tomando sol e chuva e poeira lá do estacionamento sem uso. O que é isso? Isso é falta de governança. Isso é falta de alinhamento entre a política pública que eu preciso entregar com aquela contratação e aquilo que eu estou efetivamente contratando. Então, eu vivo o quê? A síndrome de bombeiro. Tudo que é urgente. Eu tenho que apagar incêndio o tempo inteiro. E mais, eu vivo também a síndrome de Alice. E eu sempre cito porque o livro preferido, professor Jander, da minha filha, um dos livros preferidos da minha filha de 8 anos, Sofia, que já leu mais de 100, essa doidinha, é Alice no País das Maravilhas. E em Alice no País das Maravilhas, a gente tem aquela famosa cena em que a Alice chega naquele mundo fantástico e se depara com aquele ser estranho, parecendo um gato, e trava um diálogo breve com ele. Pergunta, olha, onde é que esse caminho aqui leva? Perdida, né? E ele, ao invés de dar uma resposta, ele vem com outra pergunta. Ele pergunta, olha, onde é que você quer chegar? E aí, ela, surpresa com aquela pergunta de volta, ela fala, eu não sei onde eu quero chegar. E aí, numa resposta daquele gato, misturado um pouquinho com Sêneca, né? Você tem aquela resposta famosa dele, que ele diz, olha, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E é essa realidade de síndrome de Alice que nós estamos vivendo na gestão. E especificamente, professora Valéria, no contexto da gestão das contratações. Nós estamos lidando com recurso escasso e não estamos sabendo o que entregar. Agora, veja, quando nós implementamos esses processos e estruturas de governança, nós conseguimos gerar um alinhamento. E aqui, para que não fique só no campo da abstração, né? O que são esses processos e estruturas de governança? Eu citaria basicamente 4, ok? E aí, se você olhar na portaria 8678 de 2021, que estabelece a política de governança do Executivo Federal, você vai encontrar uma lista com 10. O pessoal lá foi amplo, 10 ou mais. Mas eu posso citar pelo menos 4, que seriam as bases. Se você implementar esses processos e estruturas, você já vai estar lá na frente, certo? Que são o quê? Primeiro, o Plano Anual de Contratações, o famoso PAC, que agora o legislador decidiu chamar de Plano de Contratações Anual. Trocou a ordem das palavras, mas se refere à mesma coisa. O PAC, ou PCA. Segundo, um Plano de Logística Sustentável. Professor Jander curtiu isso aí. Mestre nessa área, sustentabilidade. Um plano de logística sustentável que permita que o tal do desenvolvimento nacional sustentável, que agora é princípio no artigo 5º e objetivo no artigo 11, certo? Que ele seja materializado. Então, tem PAC e PLS. Que mais? O seu plano de tratamento de riscos do macroprocesso, que é o gerenciamento de risco, considerando o nível institucional do gerenciamento de risco, para além do mapa de risco que vai dentro do processo. Seria outro instrumento de governança que nós teremos efetivamente para cumprir o caput do artigo 169, que fala das práticas contínuas e permanentes de gerenciamento de risco. E nós temos, já muito bem citada pela professora Valéria Cordeiro, gestão por competências, que está lá apontada no seu artigo 7º e que será elemento essencial para trazer estes pontos que a professora também falou, que é o quê? Você colocar a pessoa certa no lugar certo. E como? Primeiro, reconhecendo as funções chaves da gestão e da governança das contratações. Segundo, estabelecendo um modelo de competências, ou seja, qual é o padrão mínimo de competências que você precisa deter para ocupar aquele cargo. E aí alguém trouxe no chat do YouTube aqui, eu estava acompanhando, alguém falou o seguinte, olha, é um problema, porque nós temos aquelas indicações meramente políticas, com lastro unicamente político para essas funções chaves. E o que isso gera? E eu já sei porque eu já experimentei. Um retrabalho incrível dentro da função contratações. Uma ineficiência inestimável dentro do contexto das contratações, porque quem sabe só de política não tem conhecimento técnico para exercer uma função técnica. Então, o que nós fazemos agora? Vamos estabelecer um padrão mínimo, certo? De competências. Eu continuo tendo um cargo de livre nomeação, livre exoneração. Continuo. O aspecto político nunca irá embora das nossas vidas, tenho certeza disso. Mas agora, a diferença é que, minimamente, eu tenho que estabelecer um padrão.
A partir daqui, um piso. A partir daqui, você pode ocupar esta funcionalidade. E veja, além de identificar a função-chave, estabelecer um modelo de competência, você vai partir para nomear os agentes públicos de acordo com esse modelo de competência. E mais, em quarto lugar, capacitar esse gestor de acordo com as competências esperadas para a ocupação desse cargo. Certo? Então, vejam vocês que a gestão por competências, ela é muito mais do que aquela visão simplista de capacitação. Ah, não, gestão por competência é só capacitação. Não, é muito mais que isso. Nós estamos falando, inclusive, de estipar um elemento patrimonialista da gestão, que é a ocupação das funções chaves apenas pelos amigos do rei. Então, eu estou falando aqui de medidas práticas relacionadas à gestão. E aí, para concluir minha fala, porque eu não quero tirar nem um minuto do brilhante professor Jander, vou trazer para vocês a seguinte pergunta, que sempre me fazem. Mas e aí, professor? A governança, ela é possível para o município? E eu diria, queridos professores Jander e Valéria, não apenas é possível, como é ainda mais urgente para o município. Se eu considero que a governança vem para aumentar, para potencializar os meus resultados, é exatamente no município que eu preciso potencializar os resultados. Eu sempre falo que a União e os estados são ficções jurídicas. As pessoas vivem, moram, nascem e morrem no município. E é lá no município onde eu preciso fazer a coisa acontecer. É no município que eu preciso pegar cada centavo do orçamento público, que, repito, está cada vez mais escasso, e transformá-lo em resultado. Então, a governança é ainda mais urgente no município. E digo mais, para quem diz que a governança não é para município, me perdoe discordar. A governança é sim para o município. E eu já tenho visto, com esses olhos que um dia a terra vai comer, a governança chegando em vários municípios. Alguns dos quais eu tenho a grande honra de colaborar com a implementação desses instrumentos. Então, a governança é urgente, a governança é a base. A professora Valéria falou, o artigo 11 é o sustentáculo de toda a lei. Todos os outros dispositivos da lei apontam para o artigo 11. Seja para o seu caput, onde estão os objetivos, seja para o seu parágrafo único, onde a governança é apresentada. Por isso que eu falo, professora Valéria, que o artigo 11 é a pedra angular da nova lei, sobre a qual está construída todo o resto da edificação. E por isso nós precisamos nos esforçar, sim, em conhecer os processos e estruturas de governança para ontem e implementá-los nos nossos municípios. Tá bom? Tentando respeitar esse tempinho aí que me está destinado, para não ultrapassar nem adentrar o tempo aí do grande mestre Jander e do nosso debate final. Opa. Obrigada, professor. Muito obrigada. Você é sempre brilhante nas suas pontuações. Cada vez aprendo mais contigo, seja nos bastidores, seja nas suas palestras. Também não vou me adentrar muito mais que a gente falou aí. Eu diria, assim, só para complementar, que a nova lei veio, eu fico assim, gente, eu já faço isso, eu já faço isso, já faço isso. Nós lá, a gente cria grupo, a gente já faz isso. Então, assim, na prática, muitos órgãos já aplicam governança e não sabem que é governança, né? Muitos órgãos já têm o cuidado de indicar pessoas certas no lugar certo, que tem acordos, jurisprudência, a questão da responsabilização, que eu falei com tanto cuidado, né? E a gente já faz, e os municípios, sim, os municípios é que vão ser aí os grandes, né, portadores aí de boas novas com relação à governança. E eu sei que você tem atuado efetivamente para que chegue a esse município. Nós, através da Rede Governança Brasil, temos feito um trabalho nesse sentido. E o professor Jander vai estar conosco também aí, na nossa rede, já convidei, já falei com o Paulo, nosso coordenador Mor, já concordou. Tá? E, professor Jander, diante dessa sua experiência e desse tema que foi proposto, né, como utilizar a margem de preferência para os produtos e serviços locais, a fim de que sirva de instrumento de política pública para o desenvolvimento, como fazer isso? Como utilizar? E a sustentabilidade, como o professor falou, nas contratações municipais, limites e avanços, estações inclusivas, né, no sentido de respeitar as especificidades locais.
como, né, fazer isso acontecer no sentido da governança. Por favor, a palavra é sua, querido, amado mestre. Bem, primeiramente, eu quero agradecer. Fiquei bastante surpreso com o convite aí do Instituto Protege, quando me convidou aí para... Quando falou em grandes nomes, isso aí me fez refletir muito, né? Grandes nomes. O que seria um grande nome, né, na contratação pública? Eu não sei. Eu comecei a trabalhar em 1989 com contratação pública, ainda na vigência do Decreto 2.300. E eu sempre falo nas minhas aulas que eu não tenho tanta experiência assim, porque de lá para cá, muita coisa mudou. O mercado mudou, a lei mudou, os entendimentos mudaram, a forma de gestão mudou. E para mim foi grande surpresa. Muito obrigado aí pelo convite. É desafiador falar em tão pouco tempo, né, esse tema tão rico, tão, né, grandioso, né? Mas, assim, vou ter que elencar alguns destaques e tentando trazer para a realidade do que foi proposto, que seria dentro de um contexto municipal, e o Paulo terminou muito bem a fala dele. E eu tinha, inclusive, pensado nisso, viu, Paulo? A gente está bem coadunado, que a nossa realidade ela é municipal. Para tudo que é criado, a atividade fim ela acaba desaguando num contexto municipal, né? Então, assim, a governança, ela, além de ser uma possibilidade, ela é uma demanda urgente para a realidade municipal, porque é lá em que as necessidades elas são mais flagrantes, né? Bem, sobre dentro do contexto municipal, e respondendo a pergunta aí que a professora Valéria me provocou, antes eu gostaria de esclarecer que, quando se fala em margem de preferência, muita gente até que confunde, porque a margem de preferência ela veio numa lei que foi a 12.349, que trouxe o contexto de sustentabilidade como finalidade, lá na 8666, no artigo 3º, e acabou trazendo alguns parágrafos também para esse artigo, dizendo o seguinte: olha, entre um produto estrangeiro e um produto nacional, eu vou dar preferência para um produto nacional em até tantos %. Então, o contexto da margem de preferência, que veio, onde a aplicação requer a decretação de algum documento que autorize essa margem de preferência, ela vem de arranjos onde a administração pública faz com determinados segmentos, e esses arranjos vão para esses decretos, e nós tivemos vários, retroescavadeira, brinquedo, eletroeletrônico, e por aí vai, e aí sim, a partir desses arranjos produtivos, é que se dá e concede a margem de preferência. Então, a margem de preferência, no contexto municipal, ela é a mesma do contexto estadual, contexto federal, ou seja, no momento em que eu vou contratar um desses objetos que tem uma autorização via decreto, eu aplico a margem de preferência. Então, esse é o contexto da margem de preferência. O que a nova lei traz para a gente dentro desse contexto? Bem, a preferência que eu tenho que dar é para aqueles objetos que atendam norma técnica brasileira. Ponto. Para isso, eu vou precisar dos decretos autorizarem a aplicação, porque eu não consigo sem esses decretos. E no segundo contexto, ele diz, olha, preferência para bens reciclados, recicláveis, mas para isso eu preciso de regulamento. E aí esse regulamento pode ser, sim, via município, na sua competência supletiva, não acredito que tenha que esperar um regulamento federal para isso, mas o fato é que, para que esses dispositivos possam ser utilizados, normas técnicas e decretos e regulamentos vão precisar ser editados para ditar como que vai ser o uso dessa margem de preferência. Bem, trabalho de casa para quem vai fazer a governança, no caso municipal. Processos, estruturas vão ter que vir de cima para baixo para que seja possível essa realidade. Outro dia eu estava lendo sobre arranjos produtivos locais, e eu acredito que a gente vai ouvir falar muito sobre isso dentro do contexto de contratação pública, que são organizações de empresas com o governo para que tenham maior eficiência e se fortaleçam
para atender melhor as demandas, dentre elas as demandas da própria administração pública. Então, é algo que também está chegando por aí. Uma realidade de arranjo nacional já existe, que é a que eu falei agora, que dá ensejo a decretos, mas a local também. Hoje a gente tem alguns exemplos, por exemplo, quando eu digo que 30% daquilo que eu compro de alimentos tem que ir para a merenda escolar. Isso já é uma realidade, muita gente conhece com esse, digamos, esse título, 30% para a merenda escolar, mas mal, né, se conhece sobre o que tem por trás disso, que são os arranjos produtivos locais que se fortaleceram para dizer, olha, seguramente a contratação ela pode ir 30% oriundo desse tipo de empresa local nos municípios, que tem que se fortalecer e que tem estruturação para isso. Então, vejo que, a partir do atendimento, né, dessas preferências para o local, ela vai, né, acontecer à medida que o local se fortalece. E aí eu tinha falado com os professores em off que eu ia trazer um dispositivo que está na nova lei e que eu acho assim, super importante para esse contexto que a gente está tratando aqui. Vejam que o artigo 25, que trata do conteúdo mínimo do edital de licitação, ele diz lá no seu parágrafo 2º o seguinte, olha, eu vou ler o texto. Desde que, conforme demonstrado em estudo técnico preliminar, desde que não sejam causados prejuízos à competitividade e o processo de eficiência do respectivo contrato, o edital poderá prever a utilização de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas existentes no local da execução, conservação e operação. O que é isso, senão um incentivo para que, no momento do planejamento da contratação, e lá é o nascedouro da contratação, me perdoem pregoeiros e me perdoem fiscais de contratos. O protagonismo da contratação pública está no planejamento. São eles que vão, né, dizer, olha, dessa forma aqui se seleciona um melhor contratado, uma melhor proposta, e se fiscaliza a partir desse planejamento. Então, veja, é recadinho para quem planeja, no momento em que vê o objeto, verificar no estudo técnico preliminar se há condições de oferta, né, de mão de obra local para aquele tipo de serviço, e se tiver, contemple esse dispositivo. Se tiver materiais específicos para atender aquela contratação, os insumos principais, também contemple que, preferencialmente, aquela contratada, não importa de que lugar do Brasil ganhou a licitação, tudo bem, mas que, no momento da sua contratação de insumos e mão de obra, que dê uma preferência para os locais. E, assim, para tecnologias e matérias-primas existentes. Senhores, eu sei que a gente, por herança, a gente acaba se debruçando demais em questões jurídicas da contratação pública. Porque a Lei 8666 foi assim, então a gente, de certa forma, tem uma razão para isso, né? A Lei 8666 se preocupava com quem eu vou contratar. E qual é o jogo da contratação? A gente vive tempos, senhores, em que o jogo da contratação é o que você vai comprar, o que você está comprando, de onde e de quem você está comprando. E a nova lei, por muitos, e eu peço licença àqueles que acham que ela não é ruptiva, para mim ela é ruptiva sim, porque ela transfere o olhar da seleção da proposta mais vantajosa para o momento da contratação. Com quem eu vou contratar, o que eu posso incluir na minha contratação, eu, administração pública, maior compradora, se eu vou fazer políticas de equidade, exigir políticas de equidade, se eu quero que contrate deficiente físico, isso já é uma realidade. Quiçá mulheres vítimas de violência, egresso prisional, que a gente vê mencionando, a gente precisa entender como é que isso vai funcionar dentro da realidade, do contexto da contratação. Então, veja que a gente transferiu esse olhar da seleção da proposta mais vantajosa, essa tradição, para o momento anterior do planejamento. Então, esse dispositivo que eu trouxe aqui,
ele diz o seguinte, olha, você federal, você estadual e você municipal, antes de desenhar a solução para a tua necessidade, olha o que você tem na tua localidade, porque esse giro na economia vai promover desenvolvimento social, local, econômico e financeiro. Tá? A sustentabilidade, onde é que entra nisso tudo? Em tudo. Porque quando eu emprego, quando eu gero emprego e renda, eu gero qualidade de vida, pessoas com acesso a bens de consumo e ter uma vida melhor. E qualidade de vida, senhores, está intrinsecamente ligada à qualidade do meio ambiente. Então, a sustentabilidade da administração pública, além das escolhas dos materiais e contratação, ela se estende até a quem vai receber, né, os efeitos dessa contratação. E eu dou, então, destaque para esse parágrafo 2º do artigo 25, que se for preciso fazer uma regulamentação para isso, ok, mas que deem atenção a que materiais poderão ser previstos na utilização dentro desse edital. Então, é um olhar para o planejamento e é um olhar, sim, que vai beneficiar diretamente a realidade local, a realidade municipal. E é só isso, senão eu vou me estender em várias outras. Então, eu acho importante. Prefiro falar só uma coisa e pontuar bem do que pulverizar. Né? Gente, espetacular, um enfoque que eu não tinha escutado ainda com essa ênfase. E eu vou até alterar um pouquinho o protocolo daqui e vou acrescentar uma pergunta. Na ótica do analista de sistemas, tá, pessoal? Porque, afinal de contas, na função de portal, eu preciso traduzir discurso em regra de negócio. Como é que mede? Tá? Então, dentro dessa linha, fantástico isso que eu ouvi agora. Desculpa se eu estou atravessando a conversa, mas o desafio aí é medir. Como é que quantifica isso? Que a gente tem que ter esse olhar no planejamento, perfeito. Como é que a gente consegue botar um peso objetivo, que a gente consiga transformar em um número para que isso seja possível? Posso responder? Eu estou anotando, inclusive, olha, não estou só gravando, não. Eu estou anotando, porque isso aí é importante. O projeto da nova lei, e quando eu falo que ela é ruptiva, assim, porque ela rompe uma herança que a gente tinha da preocupação com quem eu vou contratar, né? Quais são as exigências que eu vou fazer? Será que não é desnecessária e irrelevante? A gente rompe com isso e em vários dispositivos eu tenho essa prova. Tanto, medição de resultado é romper também com o padrão antigo de contratação. Eu não quero ter um contrato simplesmente para ter um contrato. Eu quero pagar alguém justamente pelo desempenho que ela tem naquele contrato. Então, vejam, são várias rupturas na forma de ver a contratação pública. A medição disso a gente vai ver a longo prazo, porque esse projeto, né, numa forma de um contexto geral, ele é a longo prazo com consequências a curto prazo, porque a partir do momento em que já estamos autorizados a utilizar dispositivos da nova lei, a medição de resultado é um deles, a gente já pode internalizar nas realidades, e como a gente está falando de municípios locais, né, a verificação medindo o desempenho daquilo que a gente contrata. Tá? Agora, se o resultado de uma forma macro, né, é esse que aí a pergunta foi feita em relação a esse resultado macro, os efeitos a gente vai ver na sociedade, no meio ambiente, tá? De uma forma geral, e esses são os desdobramentos que se espera, né, para os próximos anos. O Brasil tem uma meta. Ontem eu estava vendo um programa que o Brasil tem uma meta internacional de redução em até 50% do uso de plásticos em 2030. Isso vai diretamente, vai chegar ao momento da contratação. Porque quando eu pensar na contratação, eu vou ter que pensar em materiais que não tenham, né, tantos plásticos. Claro que eu tenho que olhar a oferta do mercado em relação a isso. Mas eu só vou conseguir provocar essa oferta, essa inovação tecnológica de materiais a partir das minhas demandas, das minhas exigências. Foi assim com o selo Procel, a partir lá de 92. Hoje a gente nem tem mais eficiência energética linha B. Então, os efeitos, né, a gente vai ver ao longo do prazo. Esse é um projeto, né, e que vai ter que ser impulsionado por pessoas
como nós, porque a lei está aí. Agora, os processos vão ser desenvolvidos por pessoas. Isso. Dessa situação proposta, não seria um número objetivo, seria talvez Estatística. Uma estatística, um pré-requisito do edital. Se Sim. o fornecedor quer apresentar tal e tal característica dentro daquilo que está entendendo, vai ter uma vantagem, essa vantagem é subjetiva e precisa ser definida pelo órgão, é isso? Exatamente. Aí vai da política do próprio órgão, né? E aí a governança entra dentro desse contexto. Deixa eu falar aqui uma coisinha, Léo. Por favor. Conduzindo assim, corroborando com o professor Jander e passando depois uma pergunta para o professor Paulo, dentro dessa mesma linha, é muito importante que os agentes públicos, quando eu falei lá no início, para lerem o artigo 71, que fala sobre a responsabilização, quando eu pedi que o pessoal lesse também o artigo 73, e agora o professor Jander trouxe muita propriedade, a responsabilização das pessoas quando se vai selecionar o que vai contratar, é o fiscal, o pregoeiro e o agente, quem são os responsáveis, né? A pluralidade de pessoas que passam pelo processo para ter uma contratação eficiente, eficaz e, né, efetiva. Então, eu chamo a atenção, nisso que você falou, nessa questão do que o professor Jander colocou como propriedade, para o ATP, que é o estudo técnico preliminar. Tá? Esse estudo técnico preliminar existia lá na 866, a prova de engenharia, depois veio na IN05 do governo federal, trazendo uma equipe de planejamento para fazer estudo preliminar, que antigamente era o nome, agora é estudo técnico preliminar. Agora se discute que se precisa fazer estudo técnico preliminar para material, porque não tem nada de técnico, e aí já tem aquele entendimento que sim, que é para dizer o que vai comprar. Então, eu alerto que essa preocupação do professor Jander, porque tudo vai depender de um estudo da solução. Esse estudo da solução é no momento do estudo técnico preliminar. Falando um pouco do professor Paulo, vai falar, eu vou perguntar para ele, lá no planejamento estratégico, lá na governança, lá na gestão de competência, lá na hora que vai pensar o que vai se pedir, pensar o processo, essas pessoas que já tratam essa matéria, como o professor Jander colocou, já devem colaborar efetivamente com o que deu errado, para que não ocorram os mesmos erros na contratação, né? E também essas inovações que o professor Jander trouxe aí, né? Então, é muito importante que as pessoas leem a lei, que tem muita gente que até hoje não leu a lei 866 de maneira geral, ou leu a lei, mas sempre tem uma vírgula lá que não leu, e vai acontecer a mesma coisa com a nossa nova lei. Mas é um ponto muito importante para colocar em prática, isso que o professor Jander falou em relação à tua pergunta, é o estudo técnico preliminar que vai determinar a solução. Tá? E nesse estudo técnico preliminar que vai determinar a solução, vai-se depois estabelecer o termo de referência. E aí, dali também vai estabelecer o edital, e no edital vão se criar essas especificidades de exigências que vão levar a administração a uma contratação mais eficiente. Digamos, não adianta você pedir algo, vamos estudar o mercado, como o professor Jander falou, nós estamos tanto tempo trabalhando nessa área, mas o mercado é muito dinâmico, ainda mais na área de informática, né? Então, essa questão do mercado ser dinâmico pode levar, na hora da licitação, um fornecedor dizer que não tinha conhecimento daquele material, na hora da entrega, desculpe, que não tinha conhecimento de que aquele material não existia, ou que o cumprimento daquela regra não era possível, que fosse, né, propôs, mas não pode cumprir, e outros fornecedores possam vir a ser prejudicados em detrimento de perder o pregão por causa disso. Então, nesse estudo técnico preliminar, há que se reconhecer o que o mercado tem para se buscar uma solução, e isso daí não é só para licitação, é para dispensa, é para registro de preço, é para elegibilidade, é para qualquer tipo de contratação. Então, eu chamo atenção para o erro grosseiro, chamo atenção, né, para a lei que introduziu as normas de direito público, né, no Brasil, direito brasileiro, para o decreto... não decreto, primeira lei 13.655, no artigo 28, que fala sobre o erro grosseiro, né? E depois também o decreto que fala sobre o que é o erro grosseiro realmente,
Porque quando fala no 13.655 sobre erro grosseiro, ele fala que a pessoa, o agente vai responder sobre erro grosseiro. O que é o erro grosseiro? É inadimplência, é um ato que é inexcusável, é deixar de ver, é a negligência, é a imperícia. E em que momento, o professor Jânio fala, na fiscal, desculpe, fregueiros e fiscais, mas a gente tem que estar atento aí ao que tem no mercado para poder descontratar e ter resultados favoráveis. Então, assim, essas legislações que a gente passa para vocês, e eu solicito que os agentes públicos comecem a pensar, que tem que dizer, ó, não tem capacidade técnica para fazer isso para o gestor, para a auto-administração. Se ele não disser isso, a auto-administração, ele vai... O que quer dizer não tem capacidade técnica? É quando envolve fiscalização, que eu falo é conselho de fiscalização, né? Quando envolve aspectos técnicos, aspectos do objeto a ser executado, envolve realmente responsabilização com laudos técnicos, que envolve, inclusive, setores. Então, há uma mudança de paradigma, de fato, concordo com o professor Jander, que mudou, sim, mudou até o aspecto, por exemplo, das marcas, né? Você pode, sim, quando você abrir um processo, você consegue identificar que o objeto não atende, deu mau resultado, você pode demonstrar, através do processo administrativo interno, que aquele objeto não trouxe resultado favorável à administração. Não trouxe resultado favorável, de que maneira? Abrindo um procedimento, porque ele não está atendendo o que se propôs a atender, que está no edital, que é a solução que nós esperávamos. Ponto. Não está atendendo? Como vamos, então, proceder para excluir aquela marca? Há possibilidade, então, de excluir aquela marca, né? E aquela marca não pode participar? Não é simples assim, tem que saber o procedimento apuratório, de ampla defesa, né? Para que a empresa possa se manifestar, mas já existe aí uma linha mais ampla que nós podemos dizer, olha, o resultado para a administração está dando certo, essa marca está dando certo, essa marca que deu errado. Mas deu errado por quê? Há que se verificar que a legislação permite a abertura de procedimento administrativo para que exclua, então, aquela marca e a gente mitigue riscos que faz parte da governança. E aí vem a minha pergunta para o professor Paulo, nesse sentido. Como o senhor, né, como o senhor no sentido respeitoso, né, como você, professor, o que se poderia dar de dicas, né, para os municípios, para pôr em prática, porque eu, professor Jânio, nós somos pregoeiros, nós somos fiscais, a gente trabalha ali no front, né, e parece que é utópico, a governança é utópica, quando na verdade eu não penso assim. Então, qual é a sua dica para os municípios para colocar em prática, né? Criar grupos de estudos, criar assim, modelos, manuais, qual é a tua dica para que a pessoa conheça o que é governança na prática? Não é ler o artigo somente, né? E sim criar. Eu quero essa pergunta também para o professor Jander, na questão prática, tá? O professor Paulo, na questão da governança, em questão teórico-jurídico, na visão de colocar em prática, quais são as dicas que poderia dar para a auto-administração mitigar esses riscos, colocar em prática para que os funcionários que apoiam, que o apoiam nessa prática, não traga resultados desfavoráveis para a administração. E a minha pergunta para o professor Jander. Perfeito. Eu já ia brincar aqui e falar, ó, o Senhor está no céu olhando por todos nós e nos guardando todos os dias. Mas, superada essa brincadeira, é interessante quando você fala de prática, né? Porque, de fato, o que eu tenho trabalhado nos últimos meses, quiçá, nos últimos anos, é a implementação prática da governança. A governança, como eu disse, ela não faz nenhum sentido se ela for um tema de debate na cátedra. Muito bonito, sentar lá no mestrado, no doutorado, e ficar falando sobre as fontes teóricas da filosofia do direito, que dão origem à estrutura do Estado, e aí depois a governança como modelo tradicional de administração pública. Legal, mas vamos falar na prática. E na prática eu tenho trabalhado, sim, nos últimos anos, certo? E trabalhando de forma muito mais aguda nos últimos meses para a implementação de uma governança voltada para a área de contratações.
E esse trabalho tem sido feito exatamente junto aos municípios. O que eu sempre falo, né? Seja em capacitação, seja ali naquele trabalho mais prático, efetivamente, da implementação dos processos. Nós precisamos começar com sensibilização, porque a chegada da governança, ela é uma mudança de cultura, certo? Nós estamos falando de fomentar uma cultura de planejamento. Governança vai contra tudo aquilo que nós estamos vivendo nessa síndrome de bombeiro, no tudo é para ontem. Então, a primeira coisa é sensibilizar. Como? Capacitação. Lavagem cerebral. Precisamos falar sem parar de governança. Precisamos falar sem parar desses instrumentos e processos. Precisamos fazer a pessoa entender o que é sustentabilidade. Até hoje, professor Jander, muita gente acredita que sustentabilidade é a preservação do meio ambiente e só. Está errado. Sustentabilidade vai além. Sustentabilidade pega, traz o aspecto econômico, traz o aspecto social, traz o aspecto cultural. E isso já deviam saber porque, desde o decreto 10.024, isso está posto de forma explícita. O decreto do pregão eletrônico já está formulado de forma clara. Mas tudo bem. E aí, quando você fala de todos esses elementos, primeiro é sensibilizar. E, num segundo momento, você precisa regulamentar. Você precisa regulamentar. Nós trabalhamos na administração pública regidos pelo princípio da legalidade. E não é qualquer legalidade. É o princípio da legalidade estrita. É diferente. Para o cidadão, o princípio da legalidade é, olha, você pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Mas quando você fala especificamente do contexto da administração pública, é o seguinte, você faz tudo aquilo que a lei manda. Portanto, você não pode tirar a implementação de nenhum desses processos e estruturas sem que você tenha normas regulamentadoras. E aí, inclusive, já tenho trabalhado aqui alguns modelos de norma para esse fim, você vai estabelecer ou uma lei, né, municipal, ordinária, ou você vai estabelecer, que é um caminho mais célere, mais prático, um decreto municipal do chefe do executivo, que vai trazer os elementos para basear a implementação dessa norma. E a partir daí, o que você vai estabelecer é uma estrutura dentro da sua prefeitura, dentro da sua Câmara Municipal, que traga efetivamente a possibilidade de você, dentro das suas possibilidades realísticas, implementar o procedimento da lei. E aqui nós estamos falando exatamente desse elemento estrutural que o artigo 11 fala. Porque quando a lei fala de implementar processos e estruturas de governança, essas estruturas que a lei fala é exatamente esse conjunto de atribuições e responsabilidades. Isso significa, e aí o professor Jander falou, olha, eu considero essa lei extremamente ruptiva ou disruptiva, como estão falando por aí, né? Com certeza eu concordo com essa visão. É uma norma revolucionária. Sim. Eu sempre falo para os meus alunos e as pessoas com quem estão comigo nas palestras, professor Jander, que se a pessoa quiser implementar a Lei 14.133 com cabeça de 8.666, vai dar errado. Ela vai bugar. Paulo, sem querer te interromper, pegando na crista dessa onda aí, em 2010, quando eu comecei a dar capacitação na área de sustentabilidade, em 2010 eu já falava, olha, haverá um tempo em que vão te questionar muito mais do que como você processa uma contratação, vão te questionar o que você anda comprando. Porque os impactos do que você compra, né, a gente vê estritamente direto na sociedade. O artigo 174 da Constituição, olha isso, antigo, já traz um comando para isso. E eu estou com ele aqui na minha frente, que ele diz que, como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. A administração pública, ela dita como que pode ser a regra do jogo. E a gente, dentro de um contexto capitalista, nada é feito sem consumo. Então, o que você anda comprando para a tua administração? Eu acho que essa vai ser a grande questão e a grande cobrança à medida que os tribunais e o controle vai amadurecendo em relação à questão da necessidade do resultado, como a gente tem falado aqui, né? O que você anda comprando? Qual o impacto disso? Apenas concordo com Vossa Excelência, como sempre cito, como frase de fecho das minhas capacitações, uma frase que é atribuída a Peter Drucker, o grande monstro, né, da governança mundial, que ele diz o quê? Não há nada tão inútil quanto fazer com eficiência o que não deveria ser feito. E é exatamente essa reflexão que você nos traz aqui agora. Eu preciso parar de pensar tão somente se o meu procedimento está incólume, se ele está correto.
Porque procedimento é importante? É. E nós vimos aí a grande quantidade de dispositivos que esmiuçam o procedimento, descrevem passo a passo ETP, descrevem passo a passo TR. Show! O procedimento é excelente, mas agora atenção. Mais do que pensar como eu estou contratando, eu preciso pensar o que eu estou contratando. O mesmo Peter Drucker vem e fala: eficiente é fazer as coisas da maneira certa. Eficácia é fazer as coisas certas. A reflexão que a lei nos traz hoje é uma reflexão de eficácia. Governança é eficácia. Porque veja que mais do que pensar se o meu procedimento está sendo feito corretamente, eu preciso saber se aquele bem, se aquele serviço que eu estou contratando, ele entrega resultado para a sociedade. Ele entrega meios. Isso é disruptivo, hein? Isso é disruptivo do modelo anterior. Então, há quem diga que essa lei ela não é, né? Ela não rompeu com o procedimento anterior. Eu entendo que, dentro desse contexto, ela rompeu, sim. Há uma nova forma de olhar a contratação pública. Eu penso, inclusive, professor, você está falando da questão da... Professor Paulo falou a questão das dicas de criar procedimentos, criar legislações, né? Criar normas, porque a gente trabalha com a legislação. Um regulamento é uma legislação que você vai criar ali, procedimentos, como fazer, como deixar de fazer. Né? Pegando esse gancho aí, eu falo do parágrafo 4º do artigo 71, que até então não tinha na lei 866, por isso ela é disruptiva mesmo, ela é inovadora, que a nulidade... Quantas vezes eu vi isso? Valéria, pelo amor de Deus, não deixe esse processo anular, não, por favor, não deixa acontecer nada de errado, não, porque se anular, vai ter abrir procedimento operatório contra mim, porque eu levei ao prejuízo erário. Porque existia uma presidência que ele queria abrir o procedimento apuratório se o procedimento desse errado, a nulidade do procedimento. Pois agora vem no parágrafo 4º do artigo 71, que a nulidade do procedimento é a obrigação da administração avaliar, né, quem deu causa à nulidade, porque a nulidade não é para ser, o processo não é para ser, os cuidados para mitigar os erros do processo até então, com o controle interno funcionando, com a auxiliando, instruindo, com a assessoria jurídica que a gente aos questionamentos aí com relação a controle interno ou auditoria interna, quem pode colaborar ou não, instruindo, não, mas está na lei claramente o controle interno e criará instrução para que a fiscalização possa realmente fiscalizar os processos mitigando todos os riscos para evitar uma contratação sem eficácia, né, que não seja eficaz. Então, assim, aí passando para o professor Jander, né, para a gente voltar à questão, na prática, até porque a gente conversou nos bastidores, né, com relação ao pregão eletrônico, a aplicabilidade que você acha do pregão presencial ou não, do convite, do princípio, né, da economicidade, quando a gente emprega, por exemplo, existe no artigo lá, que até 20, artigo 71, que até salvo 71, 72, que até 20 mil, até 20 mil habitantes poderá ser utilizado, né, como nós falamos no início, 6 anos ainda para poder aplicar a lei. Tá, mas se está aplicando o pregão por causa do decreto 10.024, que criou a Gestão Normativa 206 de 2019, em que, né, vamos trazer a legislação que nós temos hoje para a nova lei. A nova lei deu esse prazo, mas existe o princípio da economicidade, da razoabilidade, da competitividade, da eficiência. E aí, se você aplica um pregão, né, com o governo federal, com recursos voluntários, transferências voluntárias, seja pregão presencial, se não houver capacidade municipal de aplicar, né, o pregão presencial eletrônico, que se faça presencial. Então, eu recebo o verba federal, então eu sou obrigado lá a utilizar as regras do governo federal e aplicar o pregão. Quando eu tenho uma verba que é municipal, eu não sou obrigado. Então, eu vou lá, faço um convite. Já que a nova lei me permite eu ainda utilizar, né, todas as normas da lei antiga, né, durante 6 anos. Mas tem lá a prova cabal de que se eu comprei com convite um lápis por R$1, e na regra do governo federal, que recebi transferência voluntária de valores para educação, por exemplo, né, da saúde, e a gente consegue comprar esse mesmo material por um preço muito menor que o pregão, eu entendo que não há que se discutir
de ter que aplicar pelo menos o pregão presencial e não aplicar o convite e a tomada de preço, que ela saiu praticamente da nova lei. Então, eu queria saber a sua opinião com relação a essa questão. Primeiro, eu preciso saber quanto tempo, né? Quanto tempo nós temos aí. Esse eu preciso saber primeiro. Gente, essa é a última resposta, a gente já até estourou, mas a gente aguarda você terminar essa resposta, professor, então, e a gente assim, fecha com chave de ouro essa dela. Uma frase e a gente já vai se despedir, tá bom? Para mim é o seguinte, no ano passado, a gente viu o quão o interesse público é o mais importante de tudo. A administração pública contratou com quem era idôneo, ela pagou antecipado, ela dispensou em vários momentos a própria licitação, tudo para atender o interesse público oriundo, claro, da pandemia. Então, a gente vê que o pano de fundo, professora Valéria, para tudo que se contrata é o interesse público. Se vai fazer por convite, se vai fazer por pregão, se ainda está vigente a 8666, revogada só que não, né? Mas que dá possível, se a administração vê que a melhor forma de aquisição daquele bem, daquele serviço, né, dentro do que é juridicamente possível, desde que o interesse público não seja comprometido, vale tudo. Pronto, é isso. Eu já agradeço, já me despeço aqui. Obrigado pelo convite, professor Paulo, professora Valéria. A gente poderia ficar a tarde inteira aqui. Tá? Obrigado aí, pessoal do evento, do Instituto Protege. Um abraço, professor Jacobi. Fica com Deus aí. Muito obrigado. Léo, me desculpa, mas eu não vi teu bilhetinho para dizer. Está passando aqui, eu estou vendo o pessoal aqui perguntando, elogiando. Eu falei, ai, meu Deus, esse negócio está bom. O negócio está ótimo. Infelizmente tem tempo, né, pessoal? Mas o negócio está ótimo. Léo. Eu queria agradecer mais uma vez estar aqui com você, tá? Assim, para a gente é um prazer, o professor Jana é a primeira vez, mas é uma pessoa estreou aí de maneira com a gente nos grandes nomes, né, de maneira assim maravilhosa. O professor Paulo é uma referência, e você, Léo, eu te parabenizo, tá? Mais uma vez, já agradeço, né, obviamente, estar aqui, mas te parabenizo pela sua, né, se investe realmente no aprendizado. Isso aí é um grande ganho para a gente, professor, para a gente público, para a gente sociedade, tá? Então, eu agradeço para o professor Paulo também, passo a palavra para o professor Paulo para dar as palavras finais e depois o Léo. Nada, só alegria, tá ladeado por esses dois mestres, tá nesse evento de grandes nomes, repito, não sei porque estou aqui, mas estou muito grato a todos que me concederam essa oportunidade, ao Portal de Compras Públicas, ao escritório também, o Instituto Protege, certo, que está por trás também, dando suporte a esse evento, meu grande mestre de todos nós, né? Que eu falo que não é mais uma pessoa, ele já é uma entidade, de tanto que ele é grandioso, né? Que é o nosso mestre Jacobi, meu coordenador aí em 2 pós-graduações. Enfim, eu queria dizer que é uma honra grande estar aqui com vocês. Parabéns pela condução brilhante, Léo. Parabéns. Você também, doutor que está do seu lado. E olha, vou continuar curtindo, vou continuar aprendendo com esses mestres e continuem contando comigo. A todos os presentes que já estão aqui no particular me mandando um recadinho, obrigado também pelo carinho de sempre. E vamos adiante. Professora Valéria, professor Jander, como diria meu filho adolescente, tamo junto. Tamo junto. Léo, obrigada. Beijão para o Jacobi, pessoal do Instituto Protege. Tô com Deus. E o pessoal que está assistindo a gente aí também, né? Valeu, obrigado, gente, pessoal. Às vezes o tempo é o nosso inimigo, né? Mais uma mesa redonda que a gente poderia passar a tarde aqui, porque o papo realmente rende, mas excelente, pessoal. Muito obrigada a todos. Nós fechamos com chave de ouro esse primeiro dia do evento. Como nós já ultrapassamos o nosso horário, não vamos ter o espaço para as perguntas, mas vou passar para o Léo. Léo, quais as suas considerações finais dessa última mesa redonda e do dia de hoje? Que dia, hein, Brasil? Que dia? Gente, foi muito rico o que foi dito, né? E foca no que eu considero mais importante disso. Em última instância, para que serve compra pública? Serve para sanar um anseio da sociedade. Tá? Isso ficou muito claro nessa última frase do professor e foi muito bacana tratar isso. Evidentemente que está aberto para diversas discussões a respeito de forma, mas o que bem definido já é um grande passo. E de fato a pandemia nos mostrou diversas exceções. Nesse dia aí,
Nesse dia de hoje, a gente tratou de muita coisa importante. A gente sempre falou em pensar diferente, em entender o que mudou, em se capacitar e entender cada vez mais o que é necessário para atuar de forma consistente dentro desse processo de compra pública. E eu agradeço a todos vocês que estão aqui conosco, que passaram essa manhã e já esse começo de tarde acompanhando esse material tão rico e convidando vocês. Amanhã tem mais, pessoal. Amanhã tem mais uma carga dobrada de tudo isso que a gente está vendo aí. E, para quem não conhecia, lembrar para vocês que o Portal de Compras Públicas mantém não só um podcast que está em todas as plataformas, Deezer, no próprio Shopify, Spotify, em diversas plataformas está disponível, e a nossa live semanal, todas as quintas, atualmente à tarde, onde já por 50 vezes eu e a Estela recebemos alguém para conversar a respeito desses temas. Então, amanhã tem mais, muito obrigado e vamos em frente. É isso. Vai fazer uma foto aqui final? Vamos aqui, ó. Estou fazendo. Só para guardar de recordo. Somos uma GovTech que contribui com o desenvolvimento do país. Nosso marketplace conecta o comprador público à iniciativa privada. Transacionamos bilhões de reais em licitações todos os meses. Processos até 76% mais rápidos, com economia média de 28% aos cofres do governo por meio de tecnologia, transparência e gestão. Nosso propósito é transformar o ecossistema de compras públicas. É isso, é sobre isso, Brasil, é conhecimento e conteúdo para vocês. Então, chegamos ao fim do primeiro dia dessa terceira edição do Encontro Brasileiro de Grandes Nomes em Compras Públicas. O Portal de Compras Públicas agradece a presença de todos, convidados e participantes, e os convida a voltar amanhã. Estaremos aqui para mais 4 mesas redondas com quem entende de fato do setor. E para quem quiser saber ainda mais sobre compras governamentais, nós lembramos que o portal produz quinzenalmente o podcast Compras Públicas na Prática, trazendo entrevistas com os maiores especialistas do mercado sobre tudo o que acontece de novo na nossa área. E temos também, como o Léo acabou de falar, as lives do Conexão Portal. Já realizamos 50 edições desde maio de 2020 e hoje esperamos a sua visita para curtir os nossos conteúdos sempre atuais, muito bacanas, e acionar o sininho para não perder as próximas edições. Essa quinta-feira temos, né? Certamente. Conexão às Portal. 15 horas. Às 15 horas. Então é isso, gente. Muito obrigada e passo a palavra para você, Léo, as suas palavras finais desse nosso primeiro grande dia. Eu já falei o que eu precisava. Eu agradeço a presença de vocês, espero vocês amanhã. Considero encerrado o primeiro dia do nosso evento. Valeu, pessoal. Até amanhã. Beijo. Tchau. Tchau. Somos uma GovTech que contribui com o desenvolvimento do país. Nosso marketplace conecta o comprador público à iniciativa privada. Transacionamos bilhões de reais em licitações todos os meses. Processos até 76% mais rápidos, com economia média de 28% aos cofres do governo por meio de tecnologia, transparência e gestão. Nosso propósito é transformar o ecossistema de compras públicas.